Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com um imenso prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui trazendo as informações relativas à engenharia predial e nessa quarta-feira, especificamente, nós estaremos tratando das administradoras de condomínio e terceirização de mão de obra, né? Quais as tecnologias que podem estar implantadas e serviços que podem facilitar a vida do síndico, a vida das administradoras também, que estão na gestão condominial, e tudo aquilo que está correlacionado a isso, né? Como sempre, a gente agradece imensamente ao Sérgio Craveiro, o CEO da TV Síndico Online. Ele está nos bastidores, está nos ouvindo, mas e comandando aí o programa por trás, nos bastidores, mas tem outras atividades aí em paralelo que ele está, acho que dando curso, alguma coisa desse tipo. Também a engenheira Leonita, que nos dá o apoio também nos bastidores. Agradecer também ao Marco Aurélio, da Marco Condominial, né, que está nos prestigiando aí com a presença da doutora Késia Barbosa, ela é também do Grupo Marco, e também a doutora Leidiane Malini, que é advogada condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB. É isso, doutora? Acertei agora. A doutora, nós já tivemos outras oportunidades aqui no programa, tratando de acessibilidade, de outras situações, né, que envolvem o condomínio, mas e hoje nos dá a honra de estar presente para a gente tratar desses assuntos que estão literalmente no dia a dia de todos os síndicos e gestores condominiais, tá certo? De imediato, eu gostaria de pedir a doutora Késia, a Késia também é advogada, não é isso, Késia? Sim. Isso, a doutora Késia, então, para que desse uma breve explanação do portfólio da Marco Condominial, onde eles atuam, como atuam, para que a gente possa estar contextualizando tudo isso. Boa noite a todos, agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui representando a Marco Condominial. A Marco Condominial é focada em gestão condominial, né, de apoiar o síndico apenas na área administrativa. Nós temos no nosso portfólio, né, o serviço de supervisão, que auxilia o condomínio na cotação de orçamentos para dar manutenção no condomínio, como levantar os alvarás, estar em dia, seguro predial. Temos também a gestão financeira, a gestão contábil, temos a gestão administrativa, que apoia o síndico nas assembleias também, de como também aplicar algumas notificações básicas, mais simples, né? Porque o condomínio também tem que estar apoiado agora por uma assessoria jurídica especializada neste momento, não só da administradora, mas também de uma assessoria jurídica especializada. E estamos ao mercado 20 anos, atendendo os clientes da região de Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica também. Ok. Doutora Leidiane, a senhora lida diretamente com diversas administradoras, né? Como é que a senhora enxerga, qual a experiência que a senhora tem no mercado de todo esse trabalho, toda essa prestação de serviços? A senhora poderia trazer de experiência para a gente? Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer o convite do Maurício. É uma honra participar de novo aqui com você no canal Síndico Online e dividir esse painel com a doutora Késia, que também é uma grande advogada. Falando sobre administradoras, eu acho que o tema hoje é tecnologia, né? É um tema bem importante. Eu acho que a tecnologia traz inovações, traz tranquilidade, traz mais segurança para os condomínios. E eu acho que os condôminos, os síndicos, quando eles vão contratar uma administradora hoje no mercado, eles devem procurar uma administradora que esteja antenada a essas inovações tecnológicas, né? Sim. Fugir do amadorismo. Eu acho que o síndico hoje, enquanto gestor, ele tem muitas responsabilidades e não dá mais para contratar empresas amadoras. Ok. Késia, na questão dessa nova tecnologia,
Eu conversei há pouco tempo com o Marco, vocês estavam implantando um aplicativo, né? Além desse aplicativo, esse aplicativo, salvo engano, para manutenção. Não sei exatamente, eu não entrei a fundo nisso, mas vocês já estão desenvolvendo esses aplicativos, vocês já têm essa gestão, essa assessoria, a gestão toda ela online, o síndico já conhece tudo o que precisa, tem acesso a todas essas informações através de aplicativos, através de sistemas? No momento, Maurício, o nosso aplicativo ele fica mais interno, né? Nós fazemos o relatório, o supervisor vai no condomínio e faz o relatório da manutenção do condomínio, constando todas as datas de vencimento dos serviços, como manutenção da caixa d'água, varal, elevador, e manda o relatório online por e-mail do síndico. Hoje eu fui no condomínio, apontei algumas avarias, essas são as avarias, tem que fazer essas cotações, o alvará de elevador vai vencer tal data, ou de corpo primeiro vai vender X data, mas se na palma da mão o síndico ainda não tem, a gente está implantando ainda, mas a gente manda um relatório semanal para o síndico, por meio do síndico. O aplicativo ainda só fica com o supervisor, a gestão é interna, mas a gente comunica através de relatórios. Ok. Doutora Leidiane, a senhora no dia a dia já conhece administradoras que estão atuando nessa área com bastante tecnologia, né? Já estão aplicando a tecnologia, os aplicativos que existem no mercado? Sim, sim. A maioria das administradoras já tem aplicativos próprios, né, como esse que a Késia acabou de falar. E, assim, eu acho que os aplicativos são uma tendência, né, tanto para a nossa vida pessoal, você enquanto engenheiro, eu enquanto advogada, nós temos nossos aplicativos de gestão internos. E, como eu disse antes, os aplicativos na vida do síndico, enquanto gestor do prédio, tem para ser um facilitador. Ali ele consegue fazer um controle mais transparente das contas, a gente já tem sistema em que o síndico consegue fazer o pagamento ali dentro, e aí ele já faz a conciliação bancária automaticamente, consegue salvar os documentos pagos ali, aumentando a transparência e diminuindo aquele monte de questionamentos que alguns condôminos fazem, reserva de salão de festa através de aplicativos, segunda via de boletos. Então, assim, acho que a tecnologia está aí para facilitar a vida da gestão, trazer transparência e facilitar a vida do condomínio. E principalmente da transparência, né? Porque tudo que o síndico precisa efetivamente ter transparência na sua administração. Não só um síndico, mas qualquer gestor, obviamente, precisa dessa tecnologia para transparência, desculpa. Com relação ao nosso aplicativo, a gente tem divulgado aqui, e num dos últimos programas que fizemos sobre o Vistopred, nós já estamos preocupados, inclusive, com um aplicativo para trazer para dentro desse aplicativo os demais aplicativos, isto é, de forma com que o síndico, na operação, né, o gestor, a própria administradora, no dia a dia, na hora de utilizar os vários aplicativos que tem, não precisa ficar saindo de um, entrando em outro, e ter essa comunicação entre eles para facilitar a vida dos síndicos e dos gestores, né? A gente precisa dessa integração, né, entre os aplicativos, entre os sistemas, para poder facilitar, porque senão acaba que vira um problema. Isso. Na Justiça Estadual, só abrindo um parênteses aqui, a gente está vivendo um grande problema hoje, porque a gente tem o PJE instalado, mas a Justiça internamente usa pelo menos outros 5 aplicativos. Então, você pensa que ao invés de facilitar a vida, acaba que atrasa um pouco mais, porque faz o lançamento do processo em um, faz o controle por outro, o alvará emite em outro sistema, e aí, ao invés dessa tecnologia ter vindo como uma facilitadora, ela veio como uma dificultadora do processo. A tecnologia ela tem que ser bem aplicada exatamente para evitar com que esses percalços acontecem, né? Mas tudo aquela história de você trocar o pneu com o carro andando, né? Você nunca tem uma forma de planejamento para
que as coisas aconteçam, né? Você vai tentando as inovações, e aí também vejo, por parte das administradoras, uma importância muito grande na escolha do aplicativo que mais vai atender a eles, né? Aos síndicos, né? Um assunto que me interessa muito a respeito do dia a dia das administradoras, Kézia, é a questão do síndico profissional comparado com aquilo que a gente chama de síndico morador. Vocês observam essa diferença no dia a dia? Há essa situação, vamos dizer, uma dificuldade com aquele profissional que não está devidamente qualificado, que está ali naquela intuito apenas de ajudar, mas que não tem experiência? Como é que vocês tratam esses assuntos internamente, Kézia? Bom, lógico, o síndico profissional ele vai ter mais conhecimento, né, discernimento e sabedoria de como conduzir alguns problemas no condomínio, e o síndico condômino ele já não tem tanto ênfase, né? Existem alguns síndicos condôminos que são advogados, engenheiros, que já tem mais esse link, né, de como tratar algumas demandas, mas a Marco, ela possui o suporte da gerente de relacionamento, né, que é o braço direito do síndico, e quando o síndico ele tem essa carência de informações, nós sempre conduzimos eles para os caminhos mais corretos. Orientamos a forma de como ele deve gerir o condomínio, chamamos ele para uma reunião, damos tipo um mini treinamento de como você deve gerir o seu condomínio. Nós temos o aplicativo que é o Superlógica, ele não tem esse link igual o seu aplicativo, que mostra a manutenção, mas tem a transparência da prestação de contas, reserva das áreas comuns pode ser feita por lá, assembleias virtuais também é conduzida e controlada pelo nosso aplicativo, que é o Superlógico, que eu falei, e tem o nosso aplicativo de gestão interna também para nos auxiliar nos atendimentos que é demandado para a administradora. Mas sempre que tem algum síndico que tem essa dificuldade, de sempre trazer ele para a gente e orientar da melhor forma possível, até para os condôminos não ficarem desguarnecidos de informações e prejudicar o próprio condomínio, né? Entendi. Doutora Leidiane, a pergunta para a senhora é um pouco mais complexa. Nessa linha, como a senhora vê os síndicos, né? Os síndicos com mais experiência e menos experiência, mas também já acrescentaria o que tem mais de demanda hoje nessa linha condominial? Busca de responsabilidades com incorporadoras, a falta de manutenção, brigas internas, né? A gente hoje mesmo estava conversando com um síndico, né, que dentro de um grupo existe uma guerra, literalmente, entre condôminos para poder uma administração assumir. Houve necessidade de uma ação judicial para retirar a que estava. O que mais acontece nessa área condominial com relação especificamente às ações judiciais, a necessidade de ajuizamentos? Vamos lá, vamos por partes. Em relação a síndico, a gente sempre comenta aqui no escritório que hoje já não tem espaço para síndico não profissional. Mesmo o síndico morador ou orgânico, ele precisa se profissionalizar porque ele tem muitas obrigações, independente de ser profissional mesmo ou morador, a responsabilidade e as obrigações são as mesmas. Então, se ele não tem o conhecimento, ele precisa buscar uma assessoria através do administrador, através do jurídico e através do engenheiro, né, que hoje são os principais braços técnicos auxiliares desse síndico. Em relação às demandas, as que têm grande relevância, normalmente, que têm mais repercussão, são relacionadas a obras, né, a vícios construtivos, mas no dia a dia do condomínio, a maior parte das ações são questões relacionais mesmo. A gente estava falando de tecnologia, de aplicativos que facilitam essa comunicação interna, mas se a pessoa não tem um cuidado, às vezes, ao manejar o WhatsApp, acaba não sendo tão objetivo, não sendo tão claro, em vez de levar uma solução, acaba arrumando um problema com o vizinho, acaba falando de uma forma incorreta, cometendo um crime, às vezes, de calúnia, difamação de um vizinho. Então, a gente precisa ter cuidado. Mas hoje, dentro do condomínio, acho que a Kézia também pode falar isso, porque como ela está ali na gestão, ela acaba fazendo o primeiro atendimento dessas demandas.
são questões relacionais, briga entre vizinhos. Kézia, aproveitando aí a deixa da doutora Leidiane, vocês têm muito esses problemas, vocês acabam atuando como psicólogos também, né? Na engenharia nós temos essa necessidade, né, de conhecer, além da engenharia, advocacia, finanças, tudo mais que envolvam as outras profissões, porque no final das contas engloba tudo, né? Nós somos mini síndicos também nesse outro. Sim, exatamente. Vocês têm muito isso aí? Alguma demanda interna entre condôminos, entre síndico e condôminos? Temos, constante. Assim, existem síndicos resistentes, né, que não querem compartilhar as demandas com o conselho, aí causa algum atrito entre o conselho e o síndico. Existe aquele condômino que não quer seguir as normas, e aí acaba criando uma desavença entre gestão e condômino, e aí vai para a esfera judicial. Nós também fazemos um papel de mediador, né, onde as partes já chegam assim, eu não estou conseguindo falar com o síndico, ele não quer me receber mais. Aí eles vêm aqui na administradora para conversar, para a gente tentar mediar as partes, para evitar o litígio judicial. E como síndico também vem aqui. Aí recentemente nós tivemos uma reunião, uma assembleia, foi feita uma assembleia, os condôminos não concordaram com o valor da cota, e porque eles não entendiam como foi a forma de rateio. Então, nós chamamos os condôminos que estavam questionando, né, o Marco Aurélio como contador, esclareceu como foi feito o rateio conforme a convenção, que era uma planilha muito sistemática, e aí foi resolvido na conversa, não precisou de um litígio, todos entenderam que a convenção tinha que ser seguida, aquele era o plano, cada um tinha uma fração e os valores iam ser diferentes. Mas a gente trata também psicólogo, a gente ouve muitas reclamações de síndicos que não aguentam mais lidar com os condôminos, que eles tentam conversar, tentam mediar, mas mesmo assim eles insistem em violar as normas do condomínio. Mas viver em condomínio é isso. Dentro das funções da Marco, né, pelo que eu já acompanhei o Marco Aurélio em algumas situações, vocês também auxiliam o síndico no planejamento financeiro da gestão dele, né? Definição de cota condominial, paralelo, receita e despesa, todo esse planejamento anual, né, que normalmente é feito, também um dos serviços que vocês prestam ao condomínio, não é isso? Sim, nós pegamos a planilha de despesas e receitas anual, né, e montamos a previsão orçamentária para o condomínio, para ele não ficar deficiente, né, das despesas não sobrepor as receitas. Apresentamos com base os índices inflacionários, né, e conforme cada contrato vem dispondo sua variação, apresentamos para a Assembleia, para o condomínio seguir com uma vida saudável e honrar com suas obrigações ordinárias, aprovando, vai lançando na cota. Mas a gente sempre faz. Algumas assembleias não aprovam, né, eles não resistem até onde dá. Atualização. Mas aí o que acontece? Prejudica na manutenção do condomínio. O condomínio começa a ficar deteriorado, aí depois tem o quê? Pagar uma cota extra de R$500 mil para sobrepor o que não foi pago lá atrás. E fazer o corretivo é sempre muito mais caro, né? Sim, sempre. Antes que a gente entre na questão de manutenção, doutora Leidiane, a gente tem visto, pelo menos a nível de Brasil, muitas empresas que propõem a inadimplência zero, né? Isto é, elas assumem o passivo, assim, assumem, garantem ao condomínio que não vai haver inadimplência, né? Pagam por aqueles inadimplentes e depois tratam dessa receita das pendências de forma isolada com cada um deles, né? Isso já está, pelo conhecimento que a senhora tem de administradoras outras, né? Isso já está sendo praticado no nosso estado, ou isso ainda não chegou aqui, não está valendo ainda? Não está no nosso mercado. Hoje a gente tem várias garantidoras, né, que são empresas que compram crédito do condomínio, mas a gente faz sempre uma ressalva, né, porque essas empresas elas trabalham como verdadeiras agiotas. Então a gente recomenda ao condomínio que tem uma inadimplência considerada saudável que não busque esse serviço, porque normalmente eles cobram um valor de
entre 2% e 7% é o que a gente vê praticado no mercado. Então, o condomínio já paga esse valor e os condôminos, na hora de serem cobrados também, as multas são altíssimas. Então, se o condomínio tem uma inadimplência que é considerada saudável, a gente recomenda que não faça. Mas se você está com a inadimplência alta demais, como no caso em que a doutora Kézia mencionou, os condôminos não aprovaram a revisão da previsão orçamentária, a gente está com dificuldade de inadimplência muito alta aqui. Aí não tem solução, né? Porque o condomínio precisa pagar as contas. Entendi. No dia a dia dos seus condomínios, Kézia, vocês têm empresas nessa linha atuando ou ainda não é uma realidade nossa? Não, temos, mas são poucos. Acho que 2% da nossa carteira tem esse tipo de serviço, mas são condomínios de grande porte, de acima de 400 unidades, que é um Entendi. pouco... Até porque se você tiver um jurídico que faz uma boa gestão dessa cobrança junto ao administrador e ao síndico, você fica com a inadimplência saudável e não precisa ter esse custo extra, né? Que a taxa aumenta em média 5% por conta disso. Então, pelo que eu entendi, doutora, a garantidora ela acaba recebendo dos dois lados, né? Não só do condomínio, né? Um percentual do condomínio, mas também trabalhando em cima da inadimplência, ela também vai buscar multas e juros em cima daqueles que são inadimplentes, acabando muitas das vezes, no meu entender, né, prejudicando, complicando ainda mais a vida financeira daqueles que têm dificuldade de pagamento, né? Porque eu imagino que a gente tem que entender que o condômino que não paga o condomínio faria uma diferenciação. Existem duas situações, né? Aquele que não paga porque não tem condição e aquele que não paga porque efetivamente tem alguma dificuldade, né? Então, se você acrescenta esse custo adicional aí, muito provavelmente a situação vai ficar muito mais complicada, não é isso? Exatamente. Você acaba levando um condomínio que já está em dificuldade financeira à verdadeira falência, né? Porque a gente tem alguns contratos que acontecem verdadeiras extorsões, são multas altíssimas, honorários altíssimos dessa cobrança. Então, o condomínio precisa pensar muito bem antes de fazer essa contratação. Dentro da sua Tomar experiência... cuidado com as cláusulas negociadas no próprio contrato também, né? Que às vezes dificultam a rescisão. Sem dúvida, né? A assessoria da administradora, não só nesse tipo de contrato, mas qualquer um deles, ela é fundamental, né? Exatamente a função da administradora, entendo eu, é assessorar o condomínio nessas contratações. Na sua experiência, Kézia, com esses condomínios grandes, né? Porque o grande significa que os problemas são muito maiores, né? Uma vez implantada, né? O resultado disso foi satisfatório ou essa garantidora mais está gerando problema do que resultados? Você teria a condição de dar um breve relato para a gente? Já tem um feedback de tudo isso que está acontecendo? Olha, tem várias, né, garantidoras no mercado. A que atualmente está junto com os nossos clientes não vem trazendo nenhum problema. Ela é bem maleável, ela é certa, correta, transparente, ela faz os créditos nas datas específicas mesmo, conforme o contrato, ela cumpre o que fala. E neste caso, neste condomínio que adquiriram ela, eles estavam com na época que tinha a questão do jurídico, eles lá os condomínios eram um pouco resistentes, né? Era um condomínio que as pessoas eram residentes de casa e moraram para condomínio e tinham essa resistência de pagar a cota. Então, chegou um momento que o condomínio não estava conseguindo honrar com as obrigações ordinárias, pagar os funcionários. Foi o jeito de fazer pegar a garantidora e, no momento, ele não tem nenhum tipo de problema, não. Ok. Os condôminos que estão tendo dificuldade também estão conseguindo conciliar e negociar, seriam isso? Isso, eles fazem as negociações com eles, até eu não vi nenhum condômino relatando também qualquer tipo de dificuldade com eles também, não. Ok. Nessa linha ainda do financeiro, né? Dentro desse planejamento,
existe por parte da Marco uma orientação no sentido de se ter recursos, o condomínio disponibilizar recursos para a manutenção predial. Pergunto por quê, né? O que a gente vê no dia a dia é todos os síndicos, quase por unanimidade, reclamarem ou alegarem não fazer a manutenção porque não tem recursos, né? Porque quando levado essas planilhas para a definição de cota condominial a uma AGE, não se consegue buscar recursos necessários para a manutenção predial. Vocês têm essa dificuldade? Vocês costumam colocar no planejamento do condomínio e quando levado a uma AGE, isso acaba não sendo aprovado? Tem os dois lados. Tem o lado que tem condomínios, os novos condomínios novos agora, os recém-entregues já estão implantando já isso. Como depois que saiu aquela lei municipal de Vitória, que foi mudada, né? Isso. Os síndicos estavam incluindo os condomínios novos já uma taxa, como se fosse uma taxa extra, uma taxa de R$100 já cobrando os condomínios para já fazer um caixa de fundo de obras prevendo o que vai ser discriminado no laudo. Alguns agora estão fazendo a taxa de manutenção prévia, né? Que é uma taxa também para ir para o fundo de obras. Mas, às vezes, a gente, quando colocamos, alguns condomínios criam resistência e pede para retirar. Aí o condomínio só consegue pagar o que é o básico do básico. Funcionário no teto básico, água, e se gerar alguma inadimplência, alguma conta vai ficar atrasada. Tem todos esses... Tentamos levar, né? Damos a opção, é melhor do que você pagar uma taxa extra lá no futuro de R$1.000, como já vi, de 500, caiu uma placa, tem que ter uma demanda judicial e vai ter que pagar, não tem para onde correr. Mas... Okay. Já que você tocou na lei, né? Não é o objetivo nosso, mas só esclarecendo aqueles que nos assistem, né? A gente tem insistido muito, brigado muito com relação fiquei muito decepcionado, inclusive, com o prefeito de Vitória, quando sancionou aquela alteração. Inclusive, é uma alteração sem pé nem cabeça, porque ela desobriga do laudo, mas ela obriga a um manual de uso e operação, que não é responsabilidade do condomínio, é responsabilidade da incorporadora fornecer, né? Mas, nessa linha de raciocínio, os síndicos que nos assistem precisam ficar atentos, porque a manutenção ela continua obrigatória, inclusive na mesma lei que foi alterada, né? Não há nenhuma alteração. A alteração que foi feita na lei foi no sentido de blindar as incorporadoras que não querem cumprir o seu compromisso de corrigir os erros construtivos, né? Que também é importante que os síndicos fiquem atentos por causa disso. Porque se um síndico vier a corrigir um erro construtivo e alguém mais na frente, né, um síndico mais à frente, que tenha um pouco mais de experiência, ele pode fazer esse síndico pagar por aquilo que ele corrigiu, uma vez que não é responsabilidade do condomínio ficar corrigindo os erros construtivos, né? Mas, doutora, eu sei que esse assunto é muito tratado dentro da OAB, né? A gente gostaria só de um breve relato do que está acontecendo entre a OAB, né, entre os advogados, relativos a essa questão de inspeção predial e manutenção predial, desculpa, não só inspeção. Na verdade, até por isso que a gente faz a recomendação, né? Você já falou tudo em relação à legislação, eu acho que fala o nome próprio, né, não o nome da ordem, mas a gente verifica que essa mudança legislativa partiu principalmente de um lobby das construtoras, né, para poder tentar fazer essa mudança em relação à sua obrigação, transferir para o cliente uma obrigação que já era dele, pelo menos em relação a esse laudo de 2 anos que prevê a lei, porque o manual de 10 anos, eu entendo que de tempos em tempos a gente acaba precisando fazer uma atualização, e aí a gente precisaria mesmo contratar um engenheiro para poder fazer um laudo de inspeção predial e atualizar esse manual. É meu entendimento particular, né? E aí é por isso também, você falou em relação aos síndicos corrigirem vício de obra, na prática, já peguei algumas situações dessas, eu acho que já, uma que você acompanhou de perto também,
do condomínio ainda está no prazo de garantia, ter vícios de obras gravíssimos e os condôminos, por motivos particulares, quererem que o síndico executasse esse serviço e eles pagassem do próprio bolso, ao invés de acionar a responsável, que seria a construtora. Entendi. Aproveitando, inclusive, a oportunidade, fazendo um alerta, a gente, obviamente, não pode provar, né? Mas tem informações de que existem incorporadoras indicando síndicos profissionais no sentido de blindá-la de correção de erros construtivos. Isso é uma situação gravíssima. Nós temos vários e vários erros construtivos, causas de erros construtivos gravíssimos, especialmente na Grande Vitória. Só recordando, a gente já tratou desses assuntos várias vezes. Nós temos uma contaminação de concreto de uma forma, por um produto que em lugar nenhum do mundo tem. A gente não tem tecnologia para descontaminar esse concreto que já está contaminado. Nós temos centenas de empresas, centenas de edificações cujo concreto foi contaminado, né? Nós estamos buscando apoio dentro do Ministério Público para que essas edificações elas possam ser informadas de que neles houveram a contaminação. Nós temos situações já desde levantadas inicialmente lá no caso Grand Park e mais recentemente em laudos que temos feito de erros de projeto estrutural gravíssimos, né? Inclusive, estamos buscando uma parceria com o Corpo de Bombeiros, explico, o CREA, através eu sou inspetor-chefe do CREA de Vila Velha e Cariacica, e nós estamos buscando uma parceria com o Corpo de Bombeiros, porque nenhum dos projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros nos últimos anos foi analisado na questão estrutural se ele atende ou não a norma de prevenção e combate a incêndio e pânico, né? Está no jornal aí desde domingo à noite, um prédio que está em chamas em São Paulo, na Rua 23 de março, e ele ainda não ruiu, né? Obviamente, ainda, né? Ele já está comprometido, mas ele não ruiu. Mas, veja, é importante frisar, a legislação, as normas brasileiras, elas determinam que esse prédio, com aquele volume, quer dizer, qualquer prédio com um volume de incêndio, uma carga de incêndio importante, ele tenha que durar, no mínimo, 190, 120 horas para vir a ruir, né? Por quê? Porque é o tempo necessário para que todos os que estão no prédio possam desocupar, né? O que acontece é que, na grande maioria das vezes, as pessoas, os profissionais que estão no mercado, elaborando projetos estruturais, não projetaram para esse fim. Eu tenho vários prédios onde isso já foi constatado e provado, né? E pior, o Corpo de Bombeiros aprovou o projeto, o prédio foi executado, o prédio tem alvará, e se houver esse incêndio, esse prédio aí que durou 4, 5 dias, ele vai ruir com muito menos tempo do que o necessário para que haja a desocupação. Então, esse é um assunto gravíssimo, precisa ser tratado de forma responsável, né? Nós temos a questão dos fios que estão aí, a polícia, a Assembleia e vários outros órgãos já constataram, fizeram análises do material utilizado para o fio. Salvo engano, o dono da empresa está preso até hoje, e tem profissionais do mercado dando pareceres dizendo que aquilo que aconteceu está normal, que não tem problema, que atender às normas não é uma obrigação. Mas, ora, se existem as normas, se existe a lei do consumidor que determina que toda edificação precisa atender às normas, se existe uma lei criminal, né, um código penal que determina que o síndico tem a obrigação de atender, de fazer a manutenção e corrigir esses erros construtivos, eu não consigo entender até hoje como o síndico, como uma pessoa com a responsabilidade de um síndico, dorme em paz, né? Dorme tranquilo, porque efetivamente
ele tem obrigações cíveis e criminais, ele responde no CPF dele, e negligenciar sobre tudo isso é crime, não é isso, doutora? Falta de conhecimento, na verdade. 48, eu já sei tudo de código. Estou pretendendo, inclusive, fazer um curso de advocacia, porque eu, às vezes, acabo atuando mais como advogado do que... Bom, não estou fazendo exercício legal da profissão, pelo amor de Deus. Mas essa necessidade é premente. Pois não. Mas você falou, eu não sei como que o síndico dorme, mas eu sei, é falta de conhecimento. Eu brinco que se a pessoa soubesse a dimensão da responsabilidade que um síndico tem, ela pensaria 2 vezes, no mínimo, antes de se candidatar. Porque, como você disse, ele pode responder pessoalmente com o seu próprio patrimônio por eventuais erros que cometa. Você falou no comecinho da sua fala sobre construtora indicando síndico profissional. E aí eu vivenciei uma situação prática, um condomínio aqui na Grande Vitória, que o construtor colocou a sua nora como síndico profissional, para poder se livrar dessas questões de garantia de obra, vício construtivo. Só que hoje a gente já tem mecanismos legais, a doutora Kézia também pode falar sobre isso, que é relacionada à ditadura da minoria, né? Porque a construtora sozinha, às vezes, tem a maior parte das unidades, e aí ela utiliza suas procurações para poder evitar de votar questões que sejam desfavoráveis a ela, como a contratação de um engenheiro independente para poder fazer um laudo para o recebimento do condomínio, ou questões simples mesmo do dia a dia, como compra de imobiliário. Mas hoje os condôminos já têm esse recurso de acionar a justiça por conta dessa questão, dessa ditadura da minoria, né? A construtora se aproveitando que tem a maior parte das unidades, vai lá e vira uma ditadora no prédio e toma todas as decisões sozinha, sempre favoráveis a ela e ao bolso dela. Mas a gente já tem mecanismo legal para poder quebrar isso hoje. Eu faria até uma consulta particular aí nesse assunto, né? A gente está sofrendo isso aqui. Nós temos eu moro num condomínio onde a incorporadora ela tem ainda muitos, porque aqui em Alphaville, a partir do momento que você compra o lote, você passa a pagar condomínio, depende de você ter a casa construída ou não, né? Então, como a incorporadora, né, ainda tem muito lote à venda, ela acaba tendo muitos votos e com aquela dificuldade que a gente tem de levar condôminos para uma AGE, né, ela acaba tomando conta da administração, né, que aqui não é condomínio, é uma associação. Essa questão de procuração, ela está limitada, segundo últimas informações que a gente obteve, ela estaria limitada ao no máximo 5? Existe alguma coisa jurídica correta nesse caminho, ou não é exatamente isso? Tem que se buscar outras alternativas jurídicas? Não, a lei não fala sobre uma limitação das convenções, das procurações, mas o estatuto da sua associação ou a convenção do condomínio, eles podem criar essa limitação. A gente tem condomínios, por exemplo, que impedem que o síndico tenha a procuração de moradores, outros, no máximo, uma por unidade, e outros que não têm regra. Eu tenho um cliente que uma moradora sozinha, ela tem 45 procurações. E aí, quando ela chega na Assembleia com as procuraçõezinhas dela embaixo do braço, todo mundo vai embora, né? Porque ela resolve tudo sozinha, se ela quiser. Não. Mas a dúvida quando a convenção, aqui não é o caso de convenção, mas quando a convenção e o regimento interno não fazem essa limitação, juridicamente você tem oportunidade de questionar essas procurações, até porque, só esclarecendo, essa procuração, quando ela está em mãos de pessoas inescrupulosas, ela acaba gerando uma total ditadura, né, dentro do condomínio, né, dentro da associação, né, porque acaba se fazendo o que ele quer, porque ele é o dono da verdade, né? E aí a dúvida eles podem usar como benefício próprio, uma vez, por exemplo, no exemplo que a senhora deu, prédio recém-entregue, onde a construtora tem muitas unidades ainda, o representante da construtora, portando procurações, ele pode ir lá votar em benefício da incorporadora?
Ele pode. É por isso que a gente tem esse mecanismo agora de acionar o judiciário para poder pedir uma limitação dessa utilização de procuração. Entendi. Mas em relação aos moradores, como esse exemplo que eu te dei, a moradora que tem 45 procurações, os condôminos, quando eles entregam uma procuração para ela, eles acreditam que ela vai votar de acordo com o interesse deles. Então, se eu dou uma procuração para você me representar, é porque eu confio que o seu interesse, o seu voto está alinhado com o meu também. Então, a gente precisa separar isso, a procuração que a gente dá para um vizinho representar a gente ou para um advogado, e essa situação da construtora, da incorporadora, quando ela tem a maioria das unidades, ou às vezes não tem a maioria, mas como você falou, ela tem 30%, 40% das unidades, só que é muito difícil que as Ela pessoas acaba decidindo, participem. né? A gente tem alguns prédios que tem muitos investidores, então a gente tem que analisar também o perfil do empreendimento, porque tem prédios que só tem inquilino. Basicamente, os proprietários são todos investidores e eles não participam das decisões ali, a não ser que sejam questões financeiras que vão interferir no bolso deles. Normalmente então, a gente acontece. precisa separar esse tipo de situação, entender o empreendimento e a historinha do local para poder saber qual providência tomar. Então, de forma resumida, para que a gente possa buscar apoio no judiciário, nós temos que demonstrar que a pessoa a qual está utilizando desse artifício, né, ele está, obviamente ou claramente, buscando um benefício deste ou daquele, não está representando uma maioria. Seria isso? Sim, é a questão, por exemplo, da contratação de um engenheiro ou de um mobiliário para o condomínio, que a incorporadora fala, não, a gente não vai comprar enxoval agora, porque eu não quero gastar mais, as unidades ainda são minhas, se comprar agora eu vou ter que pagar. Ou aquelas aprovações em assembleia de que a incorporadora vai pagar menos taxa de condomínio, enquanto não vender todos os apartamentos. Que às vezes vem até na própria convenção. convenção, né? Sim. Sim, Essa fórmula é legal. É a incorporadora que é responsável pela elaboração da minuta, Sim. né? Até que você consiga quórum depois para ajustar isso, a coisa já desandou de vez, né? Essas cláusulas são nulas. A gente já tem entendimento pacificado já nos tribunais de justiça Brasil afora. Ok. Só que o condomínio precisa judicializar, né? Sim. Nessa linha, Kézia, vocês têm tido problemas ou não encontram normalmente esse tipo de situação? Com procurações? Isso. Temos sim. Já fui em uma assembleia que uma condômino tinha 40 também procurações, 3 condôminos eram contrário a uma decisão, mas foi voto vencido, né? E aí, a partir daquele momento, eles também desanimaram de ir para a assembleia, colocar suas opiniões, porque eles nunca conseguiam não conseguiam voz. Mas como a doutora Leidiane falou muito bem, né? O condômino entrega a procuração, aplicando o princípio da confiança, que aquele condômino que vai para a Assembleia porque ele não pode estar naquele momento lá, vai votar em prol do bem comum, e não em prol de proveito próprio. Exatamente. É sempre difícil lutar contra o inevitável, né? Mas, infelizmente, é o nosso dia a dia, né? Esse programa nosso, inclusive, é exatamente por isso, né? Esses temas que a gente debate no dia a dia, inspeção predial, manutenção predial, na mídia convencional, é quase impossível de você conseguir, né? Há poucos dias me convidaram para uma entrevista, eu falei 15 minutos sem parar, e o que saiu na entrevista foi meio minuto, assim, distorcendo completamente tudo que eu falei. Pegou uma fala completamente fora de contexto e colocou lá. Então, infelizmente, sinto sua revolta. Infelizmente, é muito triste isso, tá? Um outro assunto que me interessa muito saber, né, Kézia, é mais com você, a Leidiane também deve ter conhecimento, essa questão da terceirização de mão de obra, né? Eu sei que a Marco não atua nessa área, mas, obviamente, vocês devem ter muitos condomínios que têm a terceirização de mão de obra, né? Isso, no passado não muito distante, dentro da economia global, ela foi um avanço, né? Era considerado como um avanço, né? Dentro da própria construção civil, se terceirizou muita coisa, né?
a ponto do Ministério Público chegar a travar algumas situações e proibir, né, que você tivesse muitos empreiteiros, tem alguma limitação na lei que agora, graças a Deus, eu não construo há muito tempo, então eu já não sei nem quais são essas limitações, né? Mas nos últimos meses eu tenho acompanhado informações desse ou daquele síndico, desse ou daquela administradora, que essa tendência tem sido revertida. É fato ou é uma condição que a gente ainda não pode afirmar que vai acontecer? Bom, é fato, uma vez que a pandemia desestabilizou muito, né, a mão de obra qualificada para os condomínios. Está sendo uma dificuldade muito grande. Então, aquele síndico que tem o profissional contratado direto, e quando esse profissional não pode atender o condomínio por motivo de saúde ou por férias, para cobrir essa pessoa, a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir um profissional qualificado que vai atender a expectativa dos condôminos. E aí a medida é terceirizar. Não tem como, porque o terceirizado tem um treinamento, eles têm aquele grupo de pessoas já qualificadas que vai atender o condomínio, e o preço, se for colocar na ponta do lápis, às vezes é até mais em conta para o condomínio do que pagar um direto, né, o RPA, para cobrir aquele período específico. Entendi. Doutora Leidiane, a sua experiência com terceirização, e já acrescentaria mais me aproveitando aí, a questão da terceirização tem sempre um risco da terceirizada não estar recolhendo os encargos, né? Como é que fica também essa situação para que todos os síndicos que estão nos ouvindo possam entender bem isso? A gente sempre fala com os clientes. Terceirização é custo maior, porque além dos encargos trabalhistas, a gente tem que pagar o lucro da empresa, mas preocupação menor, desde que você faça uma boa contratação. E aí a gente, enquanto jurídico, a gente costuma incluir nos contratos as obrigações documentais que a empresa tem que apresentar. Então, primeiro, antes de contratar, analisar se aquela empresa tem lastro financeiro, se as certidões negativas estão certinhas, a quantidade de ações trabalhistas que ela tem, ver se os funcionários são todos registrados, porque às vezes a gente pega aí empresa que terceiriza a mão de obra. Eu peguei um caso recente assim, e o condomínio... Vou contar esse caso aqui antes de concluir. O condomínio novo não tinha CNPJ, e aí não tinha condição de fazer a contratação de mão de obra direta. E aí ele terceirizou. Passado alguns meses, fui consultada pelo condomínio para poder verificar a situação, como a questão trabalhista, ali normalmente 70% da taxa de condomínio é com funcionário, é a primeira coisa que a gente fiscaliza. Quando a gente foi olhar, a empresa não assinava a carteira dos funcionários. E aí a justificativa também não recolhia encargos e... Exatamente. E a justificativa dessa empresa para não assinar a carteira era que o condomínio tinha CNPJ. Qual a lógica? Ela foi contratada justamente porque ela tinha um CNPJ. Então, a gente precisa estar atento, o condomínio precisa estar atento à empresa que está contratando, se ela está pagando, fazer a fiscalização de perto, pedir a GFIPs, comprovante de pagamento de salário, de FGTS, de INSS, de todos os encargos trabalhistas, pedir cópia do controle de ponto também, porque às vezes se a empresa some, o condomínio não tem cópia do ponto, e aí quando vai verificar, o trabalhador pede um monte de hora extra, porque eu trabalhei não sei aonde, porque eu trabalhei tal dia até depois do horário, e aí o condomínio não tem esse ponto, ou ele tem a cópia de um ponto que é aquele controle britânico que a gente fala, funcionário de 7 a 7, aquilo não vale nada, ele acaba tendo prejuízo. Então, assim, eu vejo, principalmente em momentos de pandemia, hoje, graças a Deus, está mais controlado, mas no auge, a gente chegou a ver condomínios com equipe de 20 funcionários, que a gente teve 12 funcionários com atestado por conta de Covid. E aí, se tem uma terceirização, uma empresa que fornece essa mão de obra, o condomínio tem a tranquilidade que é a empresa que vai ter que se virar para poder contratar o substituto e treinar ele para aquele posto. E aí, se é mão de obra direta, o síndico está enrascado, porque é difícil de achar. Você trabalha, você tem empresa também, você sabe como é difícil achar mão de obra. Então, assim, tem os prós e contras.
o pró é essa questão do funcionário treinado, dessa tranquilidade numa situação de doença, greve de ônibus, que é muito comum aqui no nosso estado, e a empresa tem que se virar, e o contra é esse maior custo, né, que normalmente ali é 15%, 20% maior do que a contratação direta. Kézia, o condomínio, a empresa terceirizada, ela também deve ter um limite, né? Então, nessa situação sugerida pela doutora Leidiane, também as terceirizadas deram conta, atenderam, nesse exemplo aí de mais da metade dos terceirizados a não terem condições de trabalhar, ela tem gente suficiente para repor isso? Porque é uma situação bastante complicada, né? Eu entendo que nenhuma empresa terceirizada tenha, ou qualquer empresa tenha tanta gente disponível para substituir aqueles que eventualmente estão, porque se foi pandemia, foi generalizado, né? Não aconteceu um caso aqui ou ali. Então, houve condições de atendimento? Como é que funcionou isso? Em questão da falta de transporte público, as empresas ou pagaram Uber, ou como eles têm muito encarregados, né, que tem veículos próprios, encarregados buscavam o funcionário em casa e levavam os postos de trabalho. E no caso de alguns, quando não conseguiam, havia esse lapso de tempo que o condomínio poderia ficar, sim, sem algum profissional, mas por um pouco período de curto tempo, tipo 24 horas, até que conseguisse alguém pegar o transporte, buscar a pessoa, levar, né? Que aí tinha que remanejar o supervisor, mas todo mundo sofreu com a pandemia, né? Não vamos dizer que não sofreu, mas deu um baque. Né? Mas as empresas se viram bem, né? Porque elas têm que se virar. Sim. Pega funcionário que trabalhou no posto e coloca lá para cobrir. Isso, faz a contratação ali em cima da hora, treina, coloca o uniforme, põe para trabalhar, porque ela tem obrigação contratual. Doutora Lidiane, diante daquele exemplo que a senhora citou, só para ressaltar os síndicos, em caso de ações trabalhistas, né, desses funcionários, o condomínio vai acabar pagando 2 vezes, correto? Vai. Se não tiver feito, é porque o responsável subsidiário, nesse caso, ele responde quando ele escolhe mal a empresa e se ele não fiscaliza. Porque se o condomínio tivesse feito esse trabalhinho que a gente está sugerindo aqui, de verificar qual empresa no mercado, pedir as certidões, consultar com outros contratantes qual que é a vida daquela empresa, verificar o lastro financeiro, porque às vezes a gente vê algumas empresas que estão fornecendo lá 10 funcionários para o condomínio. E aí no capital social dela é 10 mil reais. Se tiver algum problema, não cobra, ela não tem lastro financeiro para isso. E a fiscalização mês a mês também, porque se ele fizer a fiscalização, ele minimiza essa chance de problema. E o funcionário, por mais experiência que eu tenho, é certo, ele sempre entra já trazendo para polo passivo, né? Eu acho que é esse o nome correto, não sei se está correto, não só a empresa, mas também o condomínio, né? Claro, o condomínio tem dinheiro, né? Normalmente é assim, né? Sim. Uma outra situação que a gente observa muito também, que vem evoluindo de uma forma muito rápida, é a portaria virtual, né? Essa portaria influencia diretamente no custo, né, todos os condomínios, deixa, no meu entender, a desejar por alguma outra comodidade, vamos colocar assim, né? Por exemplo, quando chega o correio, quem é que recebe, né? Eu já vi muitos casos desse. Hoje, todo mundo compra online e aí a transportadora chega para entregar, não tem a quem entregar. Como é que funciona isso, Kézia? Dentro dos seus condomínios, a maioria hoje já são portaria virtual ou ainda estão pensando, planejando para isso? Vai depender muito do porte do condomínio. Não tem como um condomínio com 300 unidades ter esse tipo de serviço, porque não tem como os condôminos se adaptarem e também a portaria virtual não ia suportar. A segurança ia ficar fragilizada. A portaria virtual geralmente é orientada para condomínios de pequeno porte, até 30, 40 unidades no máximo, né? E que
o fluxo de condôminos ali seja o mais antenado com a tecnologia, porque a portaria virtual hoje é 100% tecnológica, é digital, é QR Code, é reconhecimento facial, então os condôminos têm que estar muito antenados. E nesse caso de encomendas, há sim essa dificuldade, os condôminos, porque vai ter só uma zeladora, a zeladora, às vezes, pode estar lá no 10º andar, não vai dar tempo dela descer para atender, né, receber esse correio, até porque não, né, não vejo como uma obrigação dela ficar recebendo encomenda. Ela tem outros papéis dentro do condomínio, né, que é fazer a conservação e limpeza do condomínio. Então, nesse ponto da portaria, é uma dificuldade que os condôminos vão encontrar, até para receber um oficial de justiça, como que vai entrar no condomínio? Ou a pessoa da EDP Celso, um técnico de internet, vai ter sim essa dificuldade, infelizmente. Entendi. Doutora, a senhora tem experiência com condomínios, algum problema com essa portaria virtual, ou tem sido isso pode se ter considerado como um futuro para todos os condomínios, né? Obviamente, com as limitações daqueles condomínios de maior porte, né? Mas o condomínio de maior porte acaba, entendo que, se diluindo esse custo, talvez não pese tanto, né? Para o condomínio menor é que a portaria acaba sendo um custo relevante, né? Mas o que a senhora tem visto aí nas suas experiências? É uma inovação tecnológica, eu acho que é o futuro. A gente está começando agora aqui em Vitória, né? Ainda não temos tanta experiência assim. Além da questão dos condomínios grandes, que a doutora Kézia já destacou, eu acho que a gente precisa lembrar também do perfil dos condôminos. Porque mesmo em condomínio pequeno, que tenham muitos idosos, por exemplo, não é recomendável, embora de fato diminua o valor da taxa de condomínio, mas a gente precisa do porteiro ali para poder prestar um socorro, para poder dar um auxílio. Eu conversava com a doutora Rose, a gente fez aquela live de acessibilidade. Sim. Em relação a condomínios com muitos idosos, e a gente já teve casos de condomínio com essas pessoas mais velhinhas, assim, a pessoa passar mal, e aí quando tem um porteiro, o porteiro já sabe, poxa, a dona Maria desce todo dia às 7 da manhã para poder ir buscar o jornal, para ir na padaria, hoje ela não desceu, e aí ele vai lá verificar. E aí se a gente tem uma portaria virtual, esse cuidado, essa questão do pessoal ali fica prejudicada. Eu vivi uma situação prática em um condomínio aqui em Vitória, que o condômino ele falou que ia se suicidar. E aí um amigo viu, ele anunciou isso na rede social, uma amiga viu, foi até o condomínio para poder tentar demovê-lo da situação e tal, ou prestar o socorro, e ela não conseguiu acessar o condomínio. E aí chamou a ambulância, foi aquela dificuldade, chamou a irmã, ninguém tinha senha, porque precisa ter uma senha, ele não tinha autorizado ninguém a entrar. E aí a gente teve muita dificuldade, quase que perdemos uma vida por conta disso. Então, assim, tecnologia tem os prós e tem os contras, a gente precisa analisar, de fato, além da questão financeira e da quantidade de moradores, o perfil daqueles condôminos para ver se vale a pena essa economia ou não, que ela pode ser uma economia burra. Ok. Acaba sendo muito impessoal, né? E você passando a ter uma série de exigências fora do normal. Muitas das vezes essas empresas, pelo que eu observei, não sei se já mudou, mas tinham até esses atendimentos fora do estado, né? Porque você percebe perfeitamente o sotaque da pessoa, é tipo um call center, né? É uma pessoa totalmente sem conhecimento do dia a dia do condomínio, né? Então acaba ficando um pouco delicado essas situações, né? Principalmente a do socorro. Foi assim, uma coisa que me marcou muito. Acho que também alguns problemas de segurança, né? Porque você decidindo pela portaria virtual, o condomínio tem que investir também em muita segurança. Acaba que você fica muito desguarnecido quando não pensa na questão da segurança, não é isso, Kézia? Essa tendência, quando o condomínio opta pela portaria virtual, ele tem que fazer um investimento em segurança eletrônica, né? Obviamente.
Sim, com certeza. Existe empresa de portaria virtual que eles colocam vários bloqueios, né? Vários tipos de acesso das portas para evitar esse tipo de invasão, né, ao domicílio, que está ocorrendo com frequência, que nós estamos vendo nos noticiários. E esse investimento é caro, tanto nas câmeras, como também no sistema de eletrônico, sistemas de reconhecimento facial também. E se não tiver investimento, não é muito bom, né? O condomínio, até porque se o alarme disparar lá embaixo, ninguém vai querer descer. Eu não desceria para ver o que está acontecendo. É verdade. Cada dia Além mais. disso tudo, campanha educativa também, né? Porque os condôminos precisam fazer a parte deles. Porque só o Sim, sistema sozinho não faz tudo. verdade. Bom, eu vou agradecer a doutora Leidiane, a doutora Késia, ao Marco, né, que disponibilizou a Késia para estar nos abrilhantando agora com essa conversa, ao Sérgio Craveiro e doutora Késia, fica à vontade para fazer os seus agradecimentos. Bom, antes, alguma outra situação que queiram estar comentando aqui, alguma coisa que eu por acaso deixei passar, que seria importante ressaltar? Olha, eu vou falar a verdade que quando a gente falou que o assunto era tecnologia, eu queria muito ter falado sobre questões de reutilização de água, energia solar, porque são sustentáveis e trazem economia também para o condomínio, mas a gente deixa isso para uma próxima vez para a gente não se A alongar gente muito, né? tem tentado fazer programas bem específicos, né? Na próxima Uhum. semana a gente vai falar sobre a questão da portaria virtual, das câmeras, tudo mais. Energia solar, nós já fizemos um primeiro programa, temos programado mais alguma coisa também para atuar nessa linha, né? Alimentação de tomadas para carros elétricos, que a gente tem tido Muita demanda, uma grande demanda, e isso está gerando briga já hoje, sim, inclusive. muito conflito. Eu atendi um síndico que está lá desesperado, porque três pessoas compraram carro elétrico num prédio com 170, 198 apartamentos, e aí esses três porque querem fazer a alimentação por conta própria, né? E Em o área do condomínio não condomínio. sustenta aquilo. Isso é um problema que vai vir agora com muita força, né? Mas a gente tenta focar a questão da manutenção predial através dos aplicativos. A gente tem constantemente feito programas sobre isso, que é importantíssimo trazer a todos os síndicos essas informações, tá bom? Então, agradecer a doutora Leidiane, a doutora Késia. Doutora Késia, para a senhora fazer os seus agradecimentos, fique à vontade. Agradeço a você, Mauricioto, pelo convite, pela oportunidade de estar representando a Marco. Agradeço também a doutora Leidiane pela ilustre presença, né? Amo ela, minha fã, sou sua fã. E agradeço a todos que prestigiaram o programa de hoje. Espero ter atendido a expectativa de todos. Doutora Leidiane, à vontade. Agradeço o convite, foi uma honra dividir esse painel com a doutora Késia. Gostaria de incentivar os síndicos, né, a pesquisarem sobre aplicativos, estudarem sobre tecnologia sem medo, porque eu acho que a tecnologia ela veio para poder facilitar a vida dos gestores e melhorar também a comunicação, esse tempo de resposta no condomínio. Então, acho que a tecnologia está aí, não tem como voltar atrás. A questão é se adaptar e procurar que se adeque melhor ao condomínio, tá bom? Agradeço o convite, boa noite a todos e obrigado pela paciência. Ok. Lembrando que todos esses programas que nós já fizemos, né, e inclusive eles estão à disposição no nosso Instagram, @engenhariaceoto, podem ser vistos a qualquer momento que queiram, gravados, mais uma vez agradecendo ao Sérgio Craveiro, né, aqueles síndicos que têm interesse em se reciclar ou se qualificar, o Sérgio é a pessoa certa, ele tem lá os seus cursos, já existe até faculdade para síndico, pós-graduação nessa área, né? Então, todos aqueles que tenham vontade e queiram
estar se qualificando, estão é só buscar que vão conseguir, né? Não tem mais motivo para dizer que o síndico negligenciou, né? Lembrando que a gente já disse, é crime, negligenciar é crime, e também não se qualificar, porque todas as ferramentas estão à disposição de todos, né? Então, uma boa noite a todas, a todos que nos assistem também, agradecemos a essa oportunidade de estar aqui podendo trazer essas informações. Um grande abraço.